Ah, voltamos aqui. Dessa vez contra Infernoble. Não é um matchup muito fácil. Principalmente perdendo dado, porque o Infernoble ele é um deck que é bem difícil de jogar contra. Quando ele começa, é um deck que consegue fazer muita interação, um campo muito opressivo. E Isolde, né? Vamos ver no que dá. Abrindo mais uma vez sem nenhuma interação, então eu vou só dar um fast forward. Olha, eu queria deixar bem claro que é o segundo Game 1 que eu abro sem nenhuma interação, mas isso não é o comum. A gente tá usando 12 hand traps de main deck. Matematicamente, é pra eu abrir pelo menos uma. Até então duas, mas vamos lá. Vai dar, né? Cara, essa carta não está banida, é loucura. Outra carta que era pra estar pelo menos limitada, enfim. Joga-se, joga-se. Ah, deixar assim, né? Acho que fica melhor. Vou fazer o combo dele. Vamos ficar um tempinho aqui vendo o combo dele acontecer, né? Vamos fazer isso mais rápido, não? Caralho. O deck faz muita coisa, muita coisa. Acabei de perder, inclusive, pra um na minha local. Infelizmente, né? Ou você dá uma red trap no Aquadolphin e você não interage. Não interage no caso, né? E a matemática me traindo. Poucas hand traps, mas pelo menos ele não tinha SP. Era uma interação a menos pra eu me preocupar. Então, aqui, nesse campo, a gente vai ter que jogar contra um SP, Monster Negate, nega a primeira spell que eu ativar, outro Negate. E se pá, eu acho que ainda tem um pop aqui de alguma maneira. E um Impermanence setado, que isso aqui a gente não sabia. Mas dá pra fazer a leitura qual é a outra carta que esse deck vai setar, né? Vai ser um Impermanence. Ok, existe um mundo aqui. Começa com Fenrir, declaro Battle, tiro SP, não declaro efeito, né? Ele deixou acontecer, tomou os 800. Dei normal da menina, efeito. Ele negou e destruiu. Deu efeito aqui, ele negou. Deu coisa aqui, tomei um Impermanence, né? Tentei dar o pot, Ash. E aí perdemos, né? Tem que ser tóxico, tem que ser tóxico. Se a gente é brasileiro, tem que ser tóxico. Gringo merece. Isso é reparação histórica. É... Começamos aqui. E aqui que tá. Pronto. O duelo acabou. Sendo completamente honesto com vocês aqui. É uma mão de dois fogos. É uma mão onde eu não preciso revelar isso aqui. É tudo que eu posso pedir. É o Razen e o Side. Contra esse deck é mais do que necessário. Eu vou estar jogando contra 5 cartas? Vou. Contra 6 cartas, perdão. Mas. Eu não devia ter feito isso. Eu setei isso aqui antes. O erro tem em mente, só seta depois pra ele não saber o que é que. Na draw phase eu busco. Olha, eu tento buscar. Perguntou como é que minha carta funcionava. Sim, começa com um custo. Pediu pra mostrar de novo, eu falei 2 reis em qualquer. Né? Não precisava mostrar de novo depois de ter mostrado. Tomei o Droplet. O que é uma coisa que eu notei, esse deck joga de board breakers e não de hand traps. Não sei se foram os dois jogadores que eu encontrei que são assim, mas. Ok, tomei. Beleza. Deu normal. E aqui vem o que a gente tem que comentar do deck. A gente tá num deck onde nossas interações são limitadas. Nós não somos um deck de combo opressivo que pode sair dizendo não pra tudo ou simplesmente mostrar todas as nossas interações. Como estamos num pós-side aqui, eu não sei se ele tem uma Cosmic, mas eu temo essa Cosmic, eu vou segurar essa TCBO. Por mais que seja um auto-win, eu não preciso gastar agora porque eu não estou ameaçado por nada do deck dele agora. Ele vai começar aqui com o efeito do Ogier. Ogier, né? A gente
Simplesmente, sinceramente, deixa isso acontecer. Até então, nada disso me dá medo. Chegamos no ponto. O Gefrid é problema. Na ativação disso aqui, eu vou, obviamente, mandar pro Grave. Tentar mandar pro Grave, no caso, né? Vou dar o efeito do Razen. Vou dar o Razen pra pipocar. Não vou deixar ele buscar com a Durendal. Tirar o monstro dele de campo. Porque agora eu sei que ele só tem uma carta na mão dele. E as chances dele ter a Cosmic baixam bastante. Ele vai dar Durendal. Eu deixo acontecer, não tenho o que fazer. Voltou o Ogia. E ele vai dar a última carta na mão dele. Agora, eu não tenho mais medo de dar isso aqui. Eu tenho como interagir ainda. Tenho. Mas... Ó, ele mudou a zona, porque ele... Nossa, vai cair um Impermanence. Não é. Ele pegou o Gefrid. Pronto. A única carta problema aqui seria justamente esse Gefrid. É uma carta chata. Por mais que o Jalong seja uma alt limpa, de só mudar ele pra modo defesa, a gente, né, não quer deixar ele entrar em campo. Poderia deixar ele entrar em campo e dar enchente pra ele mudar pro Grey? Poderia, mas enfim. O jogo acabou naquela carta. Se ele não puxou o side, o jogo acaba ali. Agora sim. Isso aqui é uma mão. Não querendo ser tóxico, mas é o que a matemática me diz que é pra eu abrir, porra. Eu tô usando pós-side aqui, eu boto vai com umas 15. 3, 6, 15, 16, 17, 19. Eu tô usando papo de 19 cartas no segundo, se eu contar as TTs. Que eu uso de main. O boyzão aqui, né? Vamos lá. Porque eu tô dando Impermanence não Ash aqui. Eu tenho medo de Talent. Eu não preciso me abrir pra Talent, eu não preciso. Eu já dei o Shift na Standby para jogar em volta de Talent. Eu não preciso gastar essa Ash aqui. Não é prudente gastar essa Ash aqui, por mais que essa Impermanence seja melhor na Isolde. Eu tenho que forçar ele a jogar. Depois eu descobri que dar Ashe nisso aqui é bom. Mas, mais uma vez, eu me vejo numa posição vencedora aqui, tendo um atributo fogo, um Razen e o Shift rolando. Pior dos casos, eu tenho um Nibiru. Dica pra quem estiver jogando contra esse deck é dê Ashe nisso. Porque se negou esse efeito, ele não pode dar o efeito de invocar da coisa. Então aqui você tira um Search e de quebra ainda tira um Extender. Começou a jogar ainda. Até então eu não tenho medo. Como eu falei, eu tenho o Nibiru pra o Hail Mary, mas eu não quero me abrir pra Talent. Uma coisa que é necessária é se você começou consistente em uma coisa, você termina consistente naquela coisa. Se você está jogando em volta de Talents uma vez, duas vezes, jogue até o final do turno. Se você fizer jogadas mais contestáveis para jogar em volta de alguma coisa e depois se abrir pra essa coisa e você tomar essa coisa, você é 10 mil vezes mais punido do que você simplesmente não jogar em volta dessa coisa e ser punido por essa coisa. Acho que deu pra entender mais ou menos. Sejam consistentes nas suas tomadas de decisão. Vou deixar tudo isso acontecer. Até então eu não tenho medo de nada que ele tá fazendo. Ele setou uma carta, ele tem um Isolde e duas desconhecidas. Porque a gente sabe que uma delas é o Connector. Na minha cabeça, é uma Hand Trap aqui e um Connector, uma Impermanence setada, eu tenho dois fogos no Stake eu sou. Esse jogo acabou. Esse top deck me garante o game. Eu começo fazendo isso pra desencorajar ele a da Ashe. Então, por que eu não mostrei a Ashe? Eu mostrei o Razen nesse stake eu sou. Se eu mostro a Ashe, encoraja ele a gastar a Ashe dele. E parar a stake eu sou. E eu não quero que isso aconteça. Por quê? Porque eu já tenho um Jalong pra buscar. A Ashe no Jalong, beleza. Porque eu teria o Razen pra buscar. A Ashe no Razen, beleza. Porque eu tive o Jalong pra buscar. Eu quero passar o máximo possível. A stake eu sou mostrando a Ashe mostra um grau de desespero. Se você quer baitar uma interação tendo isso aqui, mostra a Ashe. Se você quer que isso passe, mostra o Razen e ele vai com certeza segurar a interação dele. Eu começo já mostrando o Jalong, revelando a Ashe e o Razen. Esperando a Ashe. Não veio a Ashe, eu disse ok. Então eu tô safe.
Dou o Razen. Ele deu Impermanence. O jogo acabou. Ele não deu a Ashe, o Razen passou. Vou decidir o que eu vou pegar. 9 de 10 vezes aqui é o boy grande. Pra dar o burn para o push dano. Vamos lá. Eu tenho como dar o OTK aqui. Eu cometi o misplay de não dar o OTK. Mas é uma coisa que com o tempo. No momento que eu declarei. Que eu disse Battle Phase aqui, veio na minha cabeça. Caralho. Eu tenho como. É uma coisa que você precisa saber nesse deck. Decisões importam. Mais do que em decks que. Eu não quero dizer que são bons, porque esse deck é bom. Mas em decks que tem mais volume. Um misplay não faz tanta diferença com esse deck. Nesse deck você é muito punido por jogar errado. É um deck que eu gosto muito de jogar, porque eu sinto que eu preciso de habilidade pra jogar. Eu preciso pensar nas minhas ações. Aqui, o que eu deveria ter feito era dado Borger, Burn, Valios entrava, enfim, 9, coisa, 1005 de Burn. Não vai fazer tanta diferença, mas faz diferença. 1005 de Burn, eu desativo aqui e eu tomo, né? Sou punido pela Droplet. Negou só ele. No que ele negou só ele, na minha cabeça, foi o atestado que o jogo acabou. Porque me mostra que ele precisa das duas cartas da mão dele pra jogar. E a minha mistura não faz diferença. Ele tem duas cartas e um search. Então ele tá com 3 cartas e eu tenho uma interação, 2 interações, 3 interações, possíveis 4 e 5 interações. Ele começou com um Connector, eu deixo o Connector acontecer. E agora vai ser só a questão do balé. Como isso não é na Summon, eu começo meu turno voltando aqui. Eu dou o efeito da pedra pra invocar. A pedra vai buscar um Gealong. Eu dou Razen. Eu destruo. Aí o Gealong entra. Ele ficou com medo de tomar outro burn, mas não ia fazer diferença. E aí eu dou o efeito do Borger voltando. E aí eu dou o efeito do Gealong buscando. E aí eu busco terra e eu tenho um pop. Eu não tenho pop, perdão. Caralho, eu não tenho pop. Erro. Eu acho que a jogada de OTK também não daria certo porque faltaria um terra pro Borger. Eu acho que. Não, seria assim, a jogada pra dar OTK, só pra eu sumarizar, senão eu vou acabar me esquecendo. A jogada seria Borger efeito pra dar dano, Shin Valios pra voltar o Jalong pra mão, isso ainda na main phase. O Valios entraria, o Jalong trigaria da mão, porque ele viu que pela stake que eu sou, entraria especial e eu teria tido OTK. Basicamente era isso, eu teria tido 3 mil de dano a mais, ele ficou só com 2 mil de vida. Só pra eu não esquecer. Ele vai buscar uma Durendal, pagando os 1002. Eu tenho a Ashe. Eu não sei porque ele mandou esse UF, porque ele viu. E aí ele desistiu. E é isso. Cara, de modo geral, ter em mente o controle de atributos e paciência. Eu preciso me dar o luxo. Luxo não, né? Eu preciso me dar ao luxo de esperar um pouco mais para tomar minhas decisões. Eu tendo a pensar de uma maneira rápida em tudo. Eu gosto de pensar que eu sou uma pessoa bem analítica, mas pensar rápido não vai 100% das vezes me dar a decisão certa. Por mais que seja o meu jeito de pensar. Eu acho que eu tenho que examinar melhor as linhas que eu tenho pra não cometer misplays. Não é incomum eu fazer uma play boa e assim que essa play boa acontece, eu paro assim e falo, caramba, tinha uma play ainda melhor. Mas é algo que me estimula a jogar, em especial com esse deck, porque eu sinto que
tem muito espaço para tomar decisões melhores. E no geral é isso. Até amanhã.